Levítico capítulo 3. Os sacrifícios de paz ou das graças. Quando alguém quiser dar uma oferta como sacrifício de gratidão ao Senhor, poderá oferecer um novilho ou novilha, mas o animal deve ser sem defeito. Só assim poderá ser sacrificado como oferta ao Senhor. O homem que apresentar a oferta colocará a mão sobre a cabeça do animal. Depois matará o novilho ou a novilha junto à porta de entrada do tabernáculo. Então os descendentes de Arão, os sacerdotes, deverão borrifar o sangue em todos os lados do altar. Do sacrifício de gratidão, apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as vísceras ou está ligada a elas, os 2 rins com as gorduras que os cobre e que fica próximo os lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso sobre o altar como oferta queimada que é colocada sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta para o sacrifício de gratidão for de gado de pequeno porte, poderá ser macho ou fêmea, mas sem defeito. Se for por um cordeiro, ele fará a oferta diante do Senhor. Colocará a mão sobre a cabeça e matará o animal à entrada do tabernáculo. Os descendentes de Arão borrifarão sangue em todos os lados do altar. Então, do sacrifício de gratidão trará ao Senhor como oferta queimada a gordura da cauda, tirada rente à espinha, toda a gordura que cobre as vísceras, como também os 2 rins com a gordura que os cobre e que fica próximo dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. Será oferta de gratidão queimada ao Senhor. Se a oferta for uma cabra, aquele que apresenta a oferta trará o animal à presença do Senhor. Colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do tabernáculo. Então os descendentes de Arão borrifarão o sangue no altar por todos os lados e apresentarão como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e a que está ligada a elas. Os 2 rins, a gordura que os cobre e que fica próximo dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote queimará tudo sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura é do Senhor. Esta é uma lei permanente para todas as famílias de Israel. Os israelitas jamais poderão comer gorduras nem sangue. Capítulo 4. O sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Então o Senhor deu mais estas instruções a Moisés. Diga ao povo de Israel que estas leis são para os casos em que uma pessoa quebra sem intenção algum dos meus mandamentos. Se um sacerdote ungido em pleno exercício das funções sacerdotais pecar sem intenção, trazendo culpa sobre o povo, deverá oferecer um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Trará o novilho até a porta do tabernáculo. Colocará a mão do Senhor. Colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. Então esse sacerdote levará o sangue do novilho para o tabernáculo. Então molhará o dedo no sangue e borrifará o sangue 7 vezes diante do Senhor, em frente ao véu que impede a entrada para o lugar mais santo. Então o sacerdote colocará um pouco de sangue nas pontas do altar do incenso aromático diante do Senhor no tabernáculo. O restante do sangue será derramado na base do altar das ofertas queimadas, à entrada do tabernáculo. Depois ele tirará toda a gordura do novilho, da oferta pelo pecado, gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre fica próximo dos lombos e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Do mesmo jeito que é tirada a gordura de um novilho quando é sacrificado como oferta de gratidão.
Mas o restante do novilho, o couro e toda a sua carne, além da cabeça e das pernas, as vísceras e os intestinos, ou seja, o novilho todo, será levado para um lugar cerimonial limpo, fora do acampamento, onde são lançadas as cinzas do altar. Ali será queimado o restante do novilho sobre uma fogueira feita de lenha. Se toda a comunidade de Israel pecar sem intenção, fazendo alguma coisa contra os mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando a culpa for exposta, o povo sacrificará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará o animal diante do tabernáculo. Os líderes da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho e matarão o animal na presença do Senhor. Então os sacerdotes em exército trará o sangue do sacrifício do tabernáculo. No tabernáculo, o sacerdote molhará o dedo no sangue e o borrifará 7 vezes diante do Senhor em frente ao véu. Depois ele porá sangue nas pontas do altar diante do Senhor no tabernáculo. Ele derramará o restante do sangue na base do altar das ofertas queimadas na entrada do tabernáculo. Toda a gordura do novilho será tirada e queimada sobre o altar. Com esse novilho será feita a mesma coisa que se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote oferecerá esse sacrifício para o perdão dos pecados do povo. E todo o povo será perdoado. Depois disso, o sacerdote levará o novilho para fora do acampamento. Lá queimará o animal, como no caso dos sacrifícios do outro novilho, para a obtenção do perdão de pecados individuais. Nesse caso, é oferta pelo pecado da comunidade. Se um homem que ocupa uma posição de liderança pecar sem intenção, sendo culpado por desobedecer a um dos mandamentos do Senhor, quando alguém o conscientizar do seu pecado, terá de oferecer em sacrifício um bode sem defeito. Ele colocará a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde são sacrificados os animais para as ofertas queimadas diante do Senhor. Esta é a oferta pelo pecado pessoal do líder. Então os sacerdotes pegarão um pouco do sangue do sacrifício com o dedo e o porá nas pontas do altar das ofertas queimadas. Depois derramará o restante do sangue na base do mesmo altar. Ele queimará toda a gordura no altar do mesmo modo como queimou a gordura do sacrifício de gratidão. Assim, os sacerdotes oferecerá o sacrifício para obter o perdão dos seus pecados e ele será perdoado. Se qualquer pessoa pertencente à comunidade de Israel pecar sem intenção, contrariando algum mandamento do Senhor, será considerada culpada. Logo que a conscientizare do seu pecado, trará uma cabra sem defeito como oferta pelo pecado cometido. O culpado colocará a mão sobre a cabeça da cabra e a matará no lugar em que são mortos animais para as ofertas queimadas. Então o sacerdote pegará do sangue e com o dedo colocará um pouco nas pontas do altar das ofertas queimadas. Depois derramará o sangue restante na base do mesmo altar. Tirará toda a gordura, como no caso das ofertas de gratidão. Depois, o sacerdote queimará a gordura no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para obter o perdão de pecados e a pessoa será perdoada. Se alguém trouxer uma ovelha como oferta pelo seu pecado, ela terá de ser sem defeito. O culpado trará o animal ao lugar onde são mortos os animais para as ofertas queimadas. Ali colocará a mão sobre a cabeça da ovelha e matará o animal como oferta pelo seu pecado. O sacerdote recolherá o sangue da oferta pelo pecado e com o dedo colocará um pouco dele nas pontas do altar das ofertas queimadas. O restante será derramado na base do altar. A gordura será usada, como no caso do cordeiro sacrificado, como oferta de gratidão. Será queimada pelo sacerdote no altar como qualquer outra das ofertas queimadas ao Senhor. Deste modo, o Senhor oferecerá
o sacerdote oferecerá o sacrifício para obter o perdão de pecados daquela pessoa e ela será perdoada.